Fala galera, tudo bem? Tudo jóia? Como vocês estão? A gente está aqui para mais uma live das 18 horas para falar de um assunto importante, como os outros também foram bem importantes, né? Sejam bem-vindos aí, grande Natan, aluno do pré do Ciências Aplicadas. Samuel, rapaz, fala Samuel, Duda, Lucas, bem-vindo aí galera. Bom, o assunto que eu escolhi tratar hoje é um assunto que envolve simulado. Como fazer para otimizar o desempenho nos simulados, né? O que é que você tem que fazer? Mas para a gente chegar lá, a gente tem que primeiro desenvolver um raciocínio, um pensamento, que é para você compreender, né, o que será dito aqui nessa transmissão. Então vamos começar com uma situação que talvez você conheça, talvez você saiba do que é necessário, que é o caso de uma pessoa que deseja ser fisiculturista. Por que eu estou escolhendo esse caso, né, para você acompanhar o meu pensamento? Porque não é fácil. Assim como ser aprovado em medicina não é fácil, tornar-se um fisiculturista não é fácil. O que é que uma pessoa que quer ser fisiculturista tem que fazer? Ela precisa ser acompanhada de um nutricionista, ela precisa de um bom treinador para os seus treinos semanais e ela precisa de foco, ela precisa executar, né, de maneira muito bem feita tudo aquilo que é planejado na sua alimentação e nos seus exercícios. Para que essa pessoa se torne fisiculturista, ela tem que fazer tudo muito bonitinho durante um longo tempo e não é simples isso. E talvez ela consiga, né? Talvez ela consiga se tornar um campeão, né? Uma campeã de fisiculturismo. Agora imagina que alguém quer ser fisiculturista e esse alguém escuta uma pessoa dizer assim: olha, não se preocupa em contratar um nutricionista não, nem um personal trainer, porque eu vendo para você um programa online. Você fica em casa, recebe seu plano alimentar e recebe seu treino e você faz por calistenia, usando o próprio peso corporal, você faz os exercícios e vai dar certo. Eu te garanto, olha, você vai gastar um quarto do dinheiro que você gastaria para contratar nutricionista e contratar um personal trainer. Aí eu te pergunto, vai dar certo? Será que é realmente a melhor estratégia fazer isso? Então essa pergunta, essa indagação, ela vai já aparecer dentro do nosso tema principal, simulados. Para você poder ter um bom desempenho no Enem, né, lá no Exame Nacional do Ensino Médio, você precisa fazer uma série de coisas. Não é só uma coisa, é uma série de coisas. Você precisa estudar, isso deveria ser óbvio, né, mas infelizmente não é. Você deve estudar, né, com afinco, dedicação, né, procurando conhecer coisas que você não conseguiu quando você fez o ensino médio, quando você fez um cursinho. Você precisa de aula. Você precisa fazer simulado, você precisa estudar sozinho. Se você retirar uma dessas peças, desse tripé, você não consegue sustentar esse seu sonho, não. Aí alguém diz, professor, mas é porque eu conheço alguém que fez só simulado e passou. Pronto, você está julgando a regra pela exceção. Essa não é uma atitude inteligente. Mas como a gente vive numa época de inteligência escassa, então muita gente quer acreditar, porque é confortável, que a simplificação da estratégia dará resultado, né? Talvez dê para 2% das pessoas que procuram essa estratégia simplificada. Mas será que você vai estar nos 2%? Talvez não. Provavelmente não. Então se liga. Quando você se prepara para fazer o Enem, fazer simulado é extremamente importante, mas você tem que ter certos cuidados. O primeiro cuidado é com a quantidade, né? Fazer apenas 2 simulados ao ano é muito pouco. Fazer 15 simulados ao ano é muito. E como diz os mais velhos, tudo o que é demais é exagero. Então, existe aí um meio termo que não corresponde a 2 simulados, nem corresponde a 15.
Existe um meio termo que varia de pessoa para pessoa, é claro, é óbvio, onde eu vou preferir dizer assim: faça pelo menos 6 simulados completos durante o ano. O que é o simulado completo? É você sentar a bunda na cadeira e fazer as provas do primeiro dia, juntamente com a redação, claro, e no outro dia fazer as provas do segundo dia. Porque tem gente que acha que sentar para fazer 15 questões é a mesma coisa que fazer as provas lá do Enem. É não, viu, queridinho? É não, é não. É como você treinar para correr uma maratona, que tem um pouco mais de 42 quilômetros, e você treinar assim: não, eu vou correr só 5, porque é bom, dá resultado. Dá não. Dá não. Pro preguiçoso dá, porque o preguiçoso não quer fazer o que deveria fazer, né? Como a maioria das pessoas é preguiçosa e quer ouvir que o caminho mais fácil é o caminho certo, então a maioria vai acreditar no canto da sereia. E talvez você seja uma pessoa que esteja nesse caminho, mas não percebeu, né? A pessoa apaixonada, ela fica cega, ela tem uma certa debilidade, uma dificuldade, né, de perceber a realidade, mas a gente torce que um dia essa paixão passe, para que a pessoa possa enxergar o mundo real. Então vai fazer o simulado? Então preste atenção. Faça o simulado mesmo. Não é você escolher fazer só um dos dias, não. Não é assim, não. É fazer mesmo. As provas do primeiro dia, as provas do segundo dia. Quando pudermos estar tendo aulas presenciais, fazer um simulado presencial, eu sugiro que você faça o simulado presencial, porque provavelmente no Enem você vai fazer uma prova lá, sentado numa cadeira de uma escola, sentado fora da sua casa. Então, o simulado, o nome está dizendo, é para simular. Quanto mais se aproximar da realidade, melhor. Quanto menos se aproximar da realidade, pior, podendo ser uma perda de tempo. Podendo ser uma perda de tempo. Eu já vi e fiquei sabendo de alunos, às vezes bons alunos, né, que devido à ingenuidade, pela imaturidade, eles acham que fazer um simulado em casa é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É não. É não. É como você treinar para correr uma maratona na rua e treinar correndo só numa esteira. Na hora que você for para a rua, você vai se torar. Eu digo isso por experiência própria. Por experiência própria. Então, se um dia eu quiser correr na rua, uma prova de corrida, ou eu treino na rua, ou eu não vou fazer uma boa prova. Isso é simples. Mas o que é que a gente percebe? A gente percebe o canto da sereia e fala: não, assistir aula, tá louco, boy. Não, economiza aí, gasta menos. Eu queria saber o que é que os professores que têm gabarito, que têm autoridade, professor Rafael Medeiros está aí, professor Alexandre Pinto, professor André Cury, professor que tem gabarito, estudo. O que é que você acha de um aluno ficar em casa estudando e fazendo simulado? Você acha que vai dar certo? Vai passar? Então vai fazer um simulado? Faça. Mas faça de verdade. Primeiro dia e segundo dia. Não faça pela metade não, porque você não está simulando não. Você está se enganando. Mas professor, é porque eu tenho mais dificuldade no primeiro dia. Acontece isso. Eu provavelmente seria uma pessoa que teria mais dificuldade no primeiro dia do Enem. Se eu fosse fazer o Enem para poder passar em algum curso, certamente eu teria. Mas isso não significa que para eu passar no curso que eu quero, eu vou fazer só simulado no primeiro dia, não. Eu tenho que fazer dos dois. Dos dois. Claro que nos meus estudos, de preferência acompanhado de um professor experiente na área de linguagens, de humanas e redação, eu vou ter que me dedicar mais. Mas tendo aula, não é achando que eu vou resolver as coisas sozinho, não, porque mesmo com a experiência que eu tenho, com essa cabeça desse tamanho, dificilmente, sozinho, eu vou conseguir alcançar um resultado difícil. E, de novo, não julgue a regra pela exceção. Julgue a regra pelo que acontece com a maioria das pessoas. Se você não fizer isso, é porque você está sendo ou ingênuo, ou você tem má fé. Ou você tem má fé. Então, vai fazer um simulado? Faça, faça, faça mesmo, né? Tá aí o professor Rafael dizendo, né? Essa modinha, eu tenho um abuso de modinha. Quem me conhece sabe do que eu estou dizendo.
Essa modinha de não querer assistir aula, fazer só simulado, que não presta, que é só algumas questões casca de banana, que não retrata a realidade do Enem, está te fazendo perder tempo. Então toma cuidado, faça o simulado de verdade, os 2 dias, completos, da melhor maneira possível, no mesmo horário do dia do Enem, no mesmo dia, domingo. Ah, professor, é porque eu tenho um almoço na casa da minha avó. Rapaz, a gente está em pandemia, fica em casa. Fique em casa e faça o simulado domingo mesmo, naquela hora, que é uma hora chatinha. Pronto, é assim que você simula. Se você fugir disso, você não está simulando, tá? Então, esse é o primeiro choque de realidade que é bom você ouvir. Porque a gente está no começo do ano, bem no começo do ano, e dá para você aprumar sua vela para que sua navegação seja melhor. Não porque ela vai ser mais tranquila, mas porque ela vai te levar num caminho, de fato, que funciona, que dá certo. Então, vamos pensar em outro ponto. Quando você faz o simulado e depois, o que é que você faz com ele? Você precisa analisá-lo, ver o que você acertou, o que você errou, procurar alguém que tem experiência para te orientar. Né? Professor, é o seguinte, essa questão aqui eu errei, eu pensei assim, mas eu tinha que ter pensado de outra forma. Como eu poderia fazer? Né? Então, é necessário experiência. Né? Pessoas que fizeram o Enem e passaram há 1 ano ou 2 anos, elas não têm toda a experiência que elas parecem, não. Porque se fosse por isso, eu já fui à consulta de dermatologista umas 10 vezes na vida. E eu não me sinto dermatologista, não. Não me sinto, não. Eu não sou ingênuo, nem tenho má fé a esse ponto, não. Tá? Então, não é porque você passou pelo processo que você tem experiência, não. Tu tá achando que ser professor é só falar para alguém o que você acha, o que você pensa? Você tá por fora. Tem muito estudo, tem muita ciência por trás. Mas a gente está na época em que a opinião parece que vale alguma coisa. E não vale praticamente nada. Vale toda a ciência por trás do ensino. O ensino não é só dizer o que eu penso, não. Não. Você acha que o que eu estou falando aqui é só o que eu penso? É não, viu? É não. Então faça um simulado, mas faça mesmo. Faça uma análise estatística desse seu simulado. Tá? Existem simulados pelo Brasil, né, online inclusive, que ele dá uma análise estatística. Que é para você ver como é que você está. Como é que você está progredindo. Você está progredindo ou você está estagnado? Você está tendo uma queda de rendimento? Qual é a causa? Qual é o motivo? Porque se você não faz uma análise estatística, você está perdendo uma grande oportunidade de melhorar o seu desempenho. Então, análise estatística não é ficar olhando casca de banana de uma questão feita de propósito para criar aquele caos na sua mente de que você não está bem. Isso não se faz. Um simulado tem que ter questões difíceis, sim. Mas não é uma questão feita para atrair, como caça-níquel. Não. Um simulado é algo sério. É algo que vai servir como diagnóstico. É algo que tem que ter tudo estudado. Questões mais difíceis, mais fáceis, questões de nível médio, uma prova cansativa, para que você possa se perceber como é que você está lidando com aquelas questões. Uma coisa importante que eu vejo pouca gente dando atenção, e eu estou aqui para te alertar, é a questão da sequência das provas. Eu não tenho coragem, professor Jonas, eu não tenho coragem de dizer assim, olha pessoal, para todo mundo a melhor sequência é essa. Não é assim que funciona não. Porque cada pessoa é uma pessoa, existem pessoas que têm uma facilidade enorme com matemática. Para essa pessoa, a melhor sequência das provas do segundo dia vai ser de um jeito. Tem gente que tem uma enorme dificuldade com matemática. Provavelmente, para essa outra pessoa, a sequência de provas vai ser outra. Então, existe essa individualidade. O que é necessário ser feito? Você precisa pensar primeiro na melhor sequência que você acha que vai dar o melhor rendimento, né? Executar essa sequência para ver se realmente o melhor rendimento vem. Faça isso por 2 simulados, pelo menos, né? Na mesma sequência de provas. E se você observar que você não está conseguindo um bom rendimento, pense em alterar alguma sequência. Talvez só isso ajude você a melhorar o seu desempenho. Não fique bitolado, né? Numa receita de bolo que está dizendo que para todo mundo a melhor sequência... Não é assim, não. Não faça isso, não.
pense na melhor sequência de provas para você, execute o que você acha que é o melhor para você. Se você notar que aquilo que você acha não é o melhor, mude de opinião, porque a sua opinião ela não deve se sobrepor à realidade. Não faça isso. A realidade não vai mudar porque a sua opinião é diferente dela, não. É mais inteligente você mudar o seu pensamento. E você tem um cérebro que muda todos os dias. Aproveita essa capacidade de você mudar a sua forma de pensar para constantemente melhorar o seu desempenho. Então analise cautelosamente essa sequência de provas para achar a melhor sequência de provas para você. Então isso aí, né, mais uma vez o professor Rafael colocando aí uma coisa importante, zona de conforto. Você tem que ter cuidado. Por que você tem que ter cuidado? Porque quando você tem a ilusão, aquela falsa sensação de que está tudo muito bem, tudo muito tranquilo, provavelmente você está no caminho errado. Você acha que passar em medicina é simples? É fácil? Não. O desconforto vai acontecer. E quando ele acontece, não é legal você fugir dele, não. Enfrente-o. Enfrente-o. Cresça. Não queira reduzir o obstáculo, porque o obstáculo ele não vai ser reduzido. Como é que você cresce? Encarando, estudando, se aconselhando com pessoas que têm experiência nesses casos. Experiência, quando eu falo, é de 20 anos. Não é de 1 ano e meio, não. É de 20 anos. E vocês têm excelentes professores espalhados pela cidade. Dá para consultar algum deles ou alguns deles para ouvir a opinião deles. Pergunte. Pergunte. Qual é a opinião deles sobre aquilo que você está passando? Porque talvez você não vai escutar o melhor naquele momento, porque vai mexer com a sua zona de conforto. E é importante a gente sair da zona de conforto, sim. Porque você pode estar acomodado, não querer mudar o que é necessário, porque está tudo muito bem. Você acha que está indo bem porque você não está tendo nenhum desafio. Então o que não te desafia, não te transforma. O que não te desafia, não te transforma. Então, cuidado na hora do simulado para que você não desperdice oportunidades importantes de crescer. Fazer a prova, tentar melhorar a cada prova, fazer uma análise das habilidades em que você é mais fraco, em que você é mais forte, porque normalmente os cursos preparatórios para o Enem, eles têm uma preocupação de fazer uma revisão, onde nessa revisão a gente procura contemplar todas as habilidades, dar uma atenção maior para as habilidades mais frequentes. Né? Para quê? Para que você possa se ligar naquilo que é mais provável de aparecer numa prova. Então, quando nós, professores, né, falamos sobre alguma coisa e cai lá na prova, não foi porque a gente adivinhou. Não. Foi porque a gente estudou o processo. E não foi de um tempinho para cá, não. Foi desde que o Enem começou até o presente. Então, assim, a gente sabe o que está falando. A gente sabe o que está fazendo. A gente está apontando os seus problemas na sua preparação. Isso pode gerar um certo desconforto, você fica até chateado, mas é necessário. É necessário. Então, quando você quer crescer fisicamente, intelectualmente, que é um crescimento físico, inclusive, que envolve conexões entre neurônios, você precisa se submeter a certos desconfortos. Então, toma cuidado com isso, para que você possa aproveitar essas oportunidades de simulado para crescer, para ver onde é que você é bom, para ver onde você não é tão bom, para que você possa, no próximo simulado, ter um melhor desempenho. Agora é o seguinte, se você vive de simulado, você faz simulado toda semana, você está banalizando o processo. Você não vai conseguir enxergar certas coisas. Eu vou fazer aqui uma comparação só para você entender. Se eu quiser saber como eu estou evoluindo fisicamente, caso eu queira emagrecer, por exemplo, não é aconselhável estar subindo na balança todo dia, não. Isso pode me atrapalhar e geralmente me atrapalha. É importante dar um espaçamento maior de tempo para que eu faça essa análise. E com o simulado é mais ou menos a mesma coisa. Não é para você banalizar o negócio e ficar fazendo toda semana, não. Calma, dá para espalhar isso aí. Fazer um por mês,
Por exemplo, um em fevereiro, que já passou, um em março, que praticamente já acabou o mês, um em abril, pronto, seria o ideal. Até porque você não pode esquecer que no simulado você tem que fazer a prova no dia do Enem, que é domingo. E não é muito legal você ocupar todo domingo seu com prova não, porque você é gente. Você precisa descansar. Você precisa desopilar e não ficar pilhado o tempo todo, principalmente no começo do ano, que está muito longe do Enem acontecer. A gente, no curso preparatório para o Enem, que tem toda uma programação, né? Todo mundo faz isso, aí quem tem curso sabe o que eu estou dizendo, a gente começa às vezes no ritmo mais lento, depois acelera, depois baixa a intensidade, e tudo isso é programado, tudo isso tem um objetivo, não é na doida não. Porque a gente que é professor, a gente não está num bico, não. Pelo menos eu não trato minha profissão como bico. Eu me formei para isso. Eu estudei para isso. Eu não trato minha profissão como bico, não. Como certas pessoas tratam. Então tome cuidado, porque quem trata essa profissão como bico não tem todo o cuidado, não, para que você tenha o melhor desempenho. Mas você cai na lábia do boy, que tem coisa top, com a camisa top. Aí, o que é que acontece no final? Faz de novo. E depois? Faz de novo. Porque não está dando certo, né? Então, ou você muda a maneira como você está indo no seu trajeto, ou você muda o seu sonho. Ou você muda, você pensa em outra coisa. Não, acho que eu vou querer enganar as pessoas e fazer exatamente como essa pessoa está fazendo. Cada um é livre para fazer o que quiser. Um dos meus deveres como educador é chamar a sua atenção. E eu não vou conseguir salvar todo mundo não, porque não dá para salvar todo mundo. A gente salva aqueles que despertaram, que nem a alegoria da caverna de Platão. Dá para salvar todo mundo não, dá não. Porque muita gente está com o olhar tampado, querendo ouvir só o que agrada, só o que agrada, só o que agrada. Se tu tá no canto que só escuta o que agrada, esse lugar você não vai ter muitos frutos, não. A não ser que você queira se tornar um igual. Reflita. Pense direitinho. Porque o simulado não é a única coisa que importa, não, viu? Se engana quem acha que só fazer o simulado e analisar o erro de questão vai fazer você conseguir passar. O simulado é importantíssimo, mas dentro de um contexto que envolve toda uma preparação. Então eu no seu lugar, eu não estou no seu lugar, mas eu no seu lugar, eu trataria com mais seriedade essa preparação para o Enem. Porque o barato sai caro. Sai muito caro. Paga para ver. O futuro vai te mostrar. Porque a realidade não muda por causa da sua opinião, não. A realidade, ela é. Eu espero ter lhe ajudado. Reflita. Se você ficou indignado é porque você está nessa ilusão. Espero que você desperte para o lado bom da força. Para ver que a vida não é tão fácil. A vida não é a Disneylândia, com aqueles personagens passando para lá e para cá. Aquilo não existe. Aquilo é ficção. E a infância já passou. Já deu tempo do teu cérebro não ser ingênuo. Já deu tempo. Faça isso. Faça jus ao nome científico da sua espécie. Tem muito professor bom aqui em Natal. Muito. Você tem muitos professores excelentes. Fugir de um curso é fugir da realidade. É se enganar. Uma boa noite e reflita. Tchau.